Bom, olá pessoal. Então, vamos continuar com o nosso cálculo vetorial e nesse vídeo eu vou começar falando sobre curvas no espaço. E antes de falar de curvas no espaço, só para a gente ter uma introdução ao tema, vamos considerar uma curva no plano cartesiano, né? A gente já conhece que o movimento de uma partícula no plano pode ser parametrizado por um vetor no sistema cartesiano, por exemplo, né? Você pode escolher outros sistemas de coordenadas, mas se a gente considerar, por exemplo, o eixo cartesiano, tá? O eixo y e aqui o eixo x, tá? Aqui o meu x e aqui meu y, e eu tenho, por exemplo, uma partícula realizando seu movimento. Então, ela realiza o seu movimento e a trajetória dela é dada por essa curva que eu desenhei aqui. Para que eu descreva o movimento dessa partícula, eu posso utilizar o vetor posição. Então, para cada ponto que compõe essa curva, eu posso definir um certo vetor. Então, por exemplo, para esse primeiro ponto aqui, eu posso definir o vetor R com o valor U1, que seria o meu parâmetro que descreve essa curva. Então, à medida que U aumenta, eu vou ter outros pontos nessa minha curva. Por exemplo, eu posso ter esse outro ponto aqui, R, o 2, por exemplo, e assim por diante. Então, eu vou colecionando esses pontos e eu tenho a parametrização dessa curva. Então, em duas dimensões, o vetor posição, R, que depende de U, ele pode ser escrito como um x, que depende de U, x chapéu, mais um y, que depende de U, y chapéu. Isso a gente inclusive, já viu na outra explicação, que é o vetor que determina a posição em cada um desses pontos dessa minha curva, que eu posso dar o nome dela de curva C. A curva C que descreve o movimento de uma partícula massiva, por exemplo. Eu posso realizar a mesma análise se eu levar em conta uma curva que está no espaço tridimensional. Ou seja, eu vou estar tratando do movimento de uma partícula, de um objeto em três dimensões. E esse objeto também vai, vamos dizer assim, desenhar uma curva no espaço. Ele vai realizar o seu movimento através de uma curva tridimensional. Então, nesse caso, a situação é bastante análoga, né? Bastante parecida com o que a gente acabou de discutir no plano. Só que agora eu tenho três eixos ao invés de dois. Então, aqui eu tenho um eixo, né? Todos os eixos ortogonais entre si. Então, aqui eu tenho o eixo x, aqui o eixo y e aqui o eixo z. Eu estou usando coordenadas cartesianas para ficar mais simples a descrição, mas nada dessa descrição aqui, nada dessa discussão depende do sistema de coordenadas. Eu poderia estar utilizando qualquer outro sistema de coordenadas. Então, da mesma forma, eu posso desenhar uma curva, né, uma curva qualquer, que está no espaço. Então, essa aqui é uma curva no espaço. E da mesma forma, eu vou, a partir da origem O, desse meu sistema de coordenadas, desses meus três eixos, que é o sistema de coordenadas cartesiano, eu vou determinar a posição de cada ponto dessa curva através desse meu vetor R de U. Tá? Então, esse R de U ele vai viajando, né? Ele vai apontando para cada um dos pontos que corresponde a essa curva. Tá? Ele vai mudando seu valor, dependendo do valor do parâmetro, né? Enfim, dependendo do valor do ponto que eu estou considerando nessa curva. Tá? Então, esse vetor R ele vai varrendo essa curva e determinando a posição do objeto para cada valor do parâmetro U. Tá? Então, a generalização é direta, né? Para esse caso, nessa curva no espaço, o meu vetor posição vai ser um vetor com três componentes. X que depende de U, x chapéu, mais Y que depende de U, y chapéu, mais o meu z que depende de U na direção z chapéu. Então isso é uma generalização direta
daquilo que eu já sabia, que a gente já tinha visto em duas dimensões. Tá? Com essa análise, eu posso começar a calcular coisas interessantes, né? Com essa análise inicial. Eu posso, por exemplo, me perguntar qual é o comprimento de uma curva. Tá? Qual é o tamanho dessa curva? O comprimento dessa curva C. Tá? Como é que eu calculo esse comprimento? Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte, é considerar um elemento infinitesimal desse vetor dr. Né? Então, por exemplo, eu posso considerar, vamos fazer um desenho aqui, um pedacinho dessa curva, tá? E aí eu vou considerar um ponto inicial e um ponto final, vou estabelecer que R de U1 é o vetor posição para esse ponto, nesse pedacinho de curva, e R de U2 representa a posição para esse outro ponto, né? Eu vou chamar esse ponto de P e esse ponto de Q. Tá? Então, a gente já viu que o deslocamento desde R de U1 até R de U2 é o meu ΔR, que ele é definido como o R de U2 menos o R de U1. Tá? E se eu agora considerar que esses pontos P e Q são muito próximos, né? Se P tender, o ponto P, né, tender a Q, ou seja, essa distância entre os dois é muito pequena, né? No fundo eu estou realizando um processo de limite aqui. Estou pegando o limite aonde esses dois pontos são muito próximos. Esse meu ΔR, ele se transforma em infinitesimal dr. Tá? Então, de fato, esse dr vai ser um elemento infinitesimal de comprimento dessa curva. E eu posso escrever as componentes dele. Né? Então, em termos de componentes, esse meu dr vai ser um dx na direção x chapéu mais um dy na direção y chapéu mais um dz na direção z chapéu. Então, esse aqui é o que eu chamo de que eu posso chamar de um deslocamento infinitesimal. Tá? Esse aqui é o meu deslocamento. Tá? Deixa eu voltar aqui. Deslocamento infinitesimal. Tá? Então, a partir desse deslocamento infinitesimal, agora eu posso realizar uma integral em cima dele para calcular o comprimento total da curva, porque, lembrando, agora, vamos considerar o quadrado dele. Tá? Eu imagino que vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Então, considerando quadrado, né, considerando o quadrado do deslocamento infinitesimal, esse deslocamento dr, eu vou definir aqui uma quantidade chamada ds quadrado. Tá? Ele vai ser definido como o dr escalar com ele mesmo, que é o próprio módulo desse vetor ao quadrado, né? O comprimento ao quadrado. Então, esse ds ao quadrado é o dr escalar com ele mesmo, que é o comprimento de dr ao quadrado. Em termos de componentes, isso aqui fica assim, né? dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Então, o que eu fiz foi o produto escalar deste vetor que está aqui em cima com ele mesmo e obtive esse resultado. Tá? Agora, se eu dividir ambos os lados dessa equação pelo meu parâmetro du ao quadrado, eu obtenho o seguinte. Então, dividindo por du ao quadrado, a gente obtém que ds sobre du, né, a taxa de variação de s em relação a esse meu parâmetro, ao quadrado, vai ser igual a dx du ao quadrado mais dy du.
ao quadrado mais dz du ao quadrado. Tá? E isso nada mais é que o produto escalar de dr du escalar dr du. Então, por fim, a gente pode simplesmente escrever que ds du ao quadrado é dr du escalar dr du. Tá? Então, esse é um resultado aqui que a gente tem. Okay? Agora, o comprimento, né? O comprimento total da curva comprimento S da curva essa curva que eu estou considerando vai ser a integral desse ds, né? Então, S vai ser a integral desde um ponto inicial até um ponto final desse meu ds, já que esse meu ds representa o comprimento infinitesimal. Tá? Então, isso aqui é igual à integral desde o 1 até o 2 de, bom, aí eu posso usar essa minha expressão que está aqui em cima, tá? Essa expressão que está aqui em cima, eu posso usar aqui na minha integral e escrever o comprimento da curva. Isso vai ser um dr du escalar dr du. Ah. Não só isso, né? Ao quadrado. Tá? Isso tudo aqui, perdão, na raiz, né? O ds, né? O ds, aqui em cima, só para ficar claro, o ds, né? É isso aqui. Tá? O ds ao quadrado é isso aqui, o ds du ao quadrado é isso aqui. Então, portanto, o ds é isso aqui, claro, vezes o du. Né? Aí dá direitinho. Então, essa integral aqui representa o comprimento da curva no espaço, tá? No espaço tridimensional. Certamente isso aqui vale também para o caso bidimensional, não tem nenhum problema. Tá? Só que aí, o meu vetor dr, esse vetor que aparece aqui, o vetor dr, ele vai ter apenas duas componentes. Muito bem. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre o vetor tangente. Vetor tangente, que eu vou, nas minhas notas, representar por um T chapéu. Tá? O vetor tangente a uma curva. Tá? Deixa eu só destacar aqui. Então, vamos considerar uma curva C no espaço e dois pontos P e Q nessa curva, da mesma maneira que a gente fez na análise anterior. Então, aqui novamente, o meu plano cartesiano, x, y, z, a minha curva, aqui é a minha curva C, e aqui eu vou indicar dois pontos nessa curva, um ponto P e um ponto Q, e obviamente um vetor para designar cada um desses pontos. R de U1 e R de U2. Tá? O dr, né, o deslocamento infinitesimal entre esses dois pontos, eu vou representar por esse vetor. Né? Esse é o meu dr. Tá? Tá? Então, esse é o sistema. Eu tenho esses dois pontos nessa curva e o deslocamento entre eles, o deslocamento infinitesimal, considerando que esses dois pontos estão bem próximos, né? Estou exagerando aqui na figura, esse deslocamento infinitesimal entre esses dois pontos é o meu dr. Tá? Então, o vetor tangente,
né? O vetor tangente t em cada ponto da curva é dado por t chapéu igual a dr ds. Tá? Então agora eu estou substituindo o meu parâmetro u pelo s, pelo próprio comprimento da minha curva. Então, no limite, né, assim, essa é a definição, mas eu posso construir essa mesma definição da seguinte maneira. Esse t chapéu é o limite quando P tende a Q, né? Quando essa distância é realmente infinitesimal, né? Quando esses dois pontos eles se tornam muito próximos. Tá? Então, o limite de P tendendo a Q de R calculado em U2 menos o R calculado em U1 dividido, né, pelo comprimento em U1 menos, o comprimento em U2 menos o comprimento calculado em U1. Tá? Então, e aí, né, como consequência, isso aqui é a própria definição de derivada primeira de R em relação ao comprimento S. Tá? Então, esse vetor tangente vai ser um vetor que vai ser tangente a um certo ponto na minha curva. Por exemplo, vamos desenhar a curva aqui embaixo. Eu tenho aqui meu ponto P. Se eu fizer esse processo de limite, o ponto Q vai estar muito próximo do ponto P. E o meu vetor tangente, deixa eu só trocar a cor aqui, vai ser algo tangente aqui a esse ponto P. Tá? É essa a definição do vetor tangente a uma curva. Tá? Então, eu poderia ter outros pontos aqui, né? Eu poderia ter o ponto, fazer esse mesmo processo para o ponto Q, e eu teria um outro vetor tangente, né? Isso tem que ficar claro, pessoal, é importante, porque o vetor tangente ao ponto P é diferente do vetor tangente ao ponto Q, porque não se trata de uma reta, né? Eu tenho aqui uma curva. Então, à medida que eu vou avançando na curva, vocês estão vendo que esse vetor tangente ele vai apontar em direções diferentes, vai apontar para outras direções e outros sentidos, né? Se eu considerar, por exemplo, um outro ponto aqui em cima, sei lá, um ponto M, tá? Meu vetor tangente ele vai estar assim. Ele vai estar até bem parecido com esse vetor tangente em P, mas a princípio eles não são iguais, né? Vocês podem até notar aqui nas figuras, eles estão apontando para direções diferentes, tá? O vetor tangente ele só vai ser igual para todos os pontos quando eu tiver uma reta. Né? Se a gente olhar agora para uma reta, né? Se eu olhar assim, deixa eu, uma reta, tá? E aí eu considero vários pontos nessa reta, um ponto P, e aqui, sei lá, um ponto Q, um ponto M. Esse vetor tangente aqui vai estar aqui, ó. Vetor tangente em P. Depois aqui eu tenho o vetor tangente em Q. E aqui o vetor tangente em M. Todos são iguais, tá? Porque isso se trata de uma reta, se trata de uma curva que no fundo, no final das contas, é uma reta. Tá? Então, nesse caso, esses três vetores tangentes são iguais, né? Esses três aqui, a diferença de uma curva onde cada ponto vai ter o seu vetor tangente diferente, né? Bom, seguindo, eu gostaria agora de falar um pouco sobre o vetor normal a uma curva. Tá? Então, vamos lá. Que é um vetor normal.
Então, como é que a gente define o vetor normal? Como o vetor tangente t, esse vetor tangente t, ele tem módulo constante, né? Esse eu acabei não comentando quando a gente estava falando sobre o vetor tangente. Ele tem módulo constante, né? O que modifica vai ser a sua direção e sentido em cada ponto, né? Então, se a gente considerar, então, um vetor tangente com módulo constante, né, seja T um vetor tangente com módulo constante. Não tem sentido ele ter módulo variável, né, já que eu estou tomando limite quando o comprimento da curva tende a zero, né? Então, o comprimento da curva vai tender a zero, então em cada ponto o módulo dele não vai mudar, o que vai mudar vai ser a direção e sentido. Tá? Então, T tem um módulo constante, então, em cada ponto da curva, vale o resultado, que é um resultado que a gente mostrou na discussão anterior. Vale o seguinte resultado. É que T escalar dt ds, né, é igual a zero. E aquele resultado lá atrás que a gente mostrou que se eu tenho um vetor A e ele é constante, o produto escalar dele com a sua derivada, né, vai ser igual a zero. A gente mostrou esse resultado para um vetor que dependia do tempo, né? Agora eu estou parametrizando as minhas quantidades em relação a S, mas vale a relação. T, né, o vetor tangente escalar com a sua primeira derivada, também é zero, ou seja, o vetor t é perpendicular à sua derivada. Tá? Então, a gente pode olhar para a curva, né? A gente pode olhar para um certo ponto na curva e observar o seguinte. Tá? Vamos olhar lá para a nossa curva e um certo ponto nessa curva, um ponto P. Tá? Então, eu sei que eu tenho meu vetor tangente aqui, e essa relação aqui de cima está me dizendo que existe um outro vetor dt chapéu ds que é perpendicular a esse meu t chapéu. Então, esse vetor dt chapéu ds ele só pode estar aqui, ó, perpendicular ao vetor t chapéu. Essa construção só é possível, essa construção geométrica só é possível devido a essa relação. Tá? E a esse vetor perpendicular, a gente dá o nome de vetor normal à curva. Tá? Então, eu tenho aqui o meu vetor tangente e aqui eu tenho o meu vetor normal. Tá? Então, vamos escrever isso. Então, o vetor dt chapéu ds é perpendicular a t. E se chama vetor normal a curva no ponto P. Tá? Da mesma forma, como a gente sabe que o vetor tangente ele muda de ponto a ponto, o vetor normal também vai mudar. Né? Então, se a gente, por exemplo, considerar um outro ponto Q aqui em cima, a gente vai notar que o vetor tangente ele é diferente. Ele está aqui. Portanto, o vetor normal vai estar aqui. Tá? O que difere deste vetor normal? Esse vetor normal está apontando para cá, esse outro vetor normal está apontando para uma outra direção. Então, da mesma forma, o vetor normal ele depende o vetor normal depende também de qual ponto eu estou considerando. Tá? Esse vetor normal ele não
apesar do nome, ele não está normalizado, né? Ele não é unitário, tá? A gente pode definir o vetor normal unitário da seguinte maneira, tá? Então, a gente define o seguinte, a gente diz que n chapéu, tá? Que é uma notação bastante recorrente, ele é esse meu vetor dt chapéu ds, né, que é o vetor normal que eu acabei de definir, dividido pela norma desse vetor dt ds. Tá? Então, eu peguei um vetor e dividi ele pela norma, então eu tenho o meu vetor unitário. Tá? Então, isso aqui é bem simples, é só uma questão mais de notação. Eu vou chamar esse objeto aqui de baixo, esse que está aqui, eu vou chamar de k. Então, a expressão para o vetor normal unitário, ela vai ficar assim. Vetor normal unitário igual a 1 sobre k, que é o módulo dele, dt ds. Tá? Então, essa aqui é a minha expressão para o vetor normal unitário. Tá? É esse aqui que aparece nos livros textos de eletromagnetismo, muitas vezes, onde você vai calcular as integrais de fluxo e tudo mais. Tá? Então, essa é uma quantidade bastante importante. Tá? Então, esse aqui é o vetor. Deixa eu só arrumar aqui. Vetor normal unitário. Então, por fim, a gente pode desenhar que em cada ponto a gente tem um vetor tangente t chapéu e um vetor unitário n chapéu, que é perpendicular ao primeiro. Outro conceito que eu quero abordar nesse vídeo é o conceito do vetor binormal. Tá? Eu acho que ele não aparece muito, o vetor binormal ele não aparece muito nos livros texto. Né? O que é o vetor binormal? Tá? Bom, o vetor binormal, que eu vou designar pela letra B chapéu, ele é definido como produto vetorial entre o vetor tangente e o vetor normal. Tá? É bem, vamos dizer, direto a gente pensar no seguinte, né? A gente tem esses dois vetores aqui, o vetor n chapéu e o vetor t chapéu, que são perpendiculares. Se a gente fizer o produto vetorial entre t chapéu e n chapéu, a gente pode construir um vetor B chapéu que está saindo da página, né? Que está saindo aqui da curva, né? Que é perpendicular à curva saindo da página, né? E esse vetor eu posso construir através do produto vetorial desses dois. É por isso que ele é chamado de binormal. Ele também é um vetor normal, só que ele está apontando em uma direção transversa ao sentido da curva, né? Ele está saindo ou entrando na página, dependendo do sentido que eu realizo esse produto vetorial. Tá? Então, esse B é chamado de vetor binormal AC, e se a gente considerar os três vetores juntos, né, vamos olhar assim, deixa eu fazer um outro desenho aqui da curva. A gente tem aqui a minha curva, eu vou ter o meu vetor tangente aqui, o meu vetor normal aqui para cima, e eu teria um vetor B, por exemplo, aqui para baixo, tá? Perpendicular ao plano desses dois. Tá? Eu poderia ter o N vetorial T, né? E aí eu poderia ter, de outro modo, eu poderia ter o T vetorial N como um vetor aqui para cima, perpendicular a esse plano formado por NT. Tá? Então teria, de fato, uma tríade de vetores, um conjunto de três vetores unitários que são perpendiculares entre si.
Isso aqui, pessoal, é justamente uma base ortonormal. Eu posso formar uma base ortonormal com esse conjunto de três vetores. Eu tenho T, o N e o B que são mutuamente ortogonais. Então, a partir do vetor tangente, normal e binormal, eu posso formar uma base de vetores, né? Uma base unitária de vetores. Tá? Então, o conjunto, vamos escrever assim, conjunto T, chapéu, N, chapéu e B, chapéu, formam uma base unitária de vetores, tá? Que eu posso utilizar para escrever outros vetores, né? Qualquer outros vetores no espaço, usando essa base que vem a partir do vetor binormal. Tá? Só para deixar completo aqui, o T chapéu é perpendicular ao N chapéu, que por sua vez é perpendicular ao B chapéu. Tá? Então o vetor binormal ele é interessante para formar uma outra base, né? Uma outra base para representar vetores em três dimensões. Tá? Mas aí tem que tomar cuidado, né? Que a diferença do sistema da base ortonormal no sistema cartesiano, essa base aqui, ela se altera dependendo do ponto, né? Então, se eu for para um outro ponto aqui, por exemplo, eu vou ter um outro vetor tangente, um outro vetor normal e, por consequência, um outro vetor binormal, e essa base vai mudar. Então, é uma tríade, né? Um trio de vetores que ela serve para determinar ou para escrever, enfim, para construir vetores nesse ponto. Tá? Se eu for para esse outro ponto aqui, eu vou ter que considerar uma outra base de vetores. Tá? E para finalizar, eu só gostaria de falar um pouquinho sobre funções de várias variáveis, né? Funções vetoriais de várias variáveis. Tá? Vamos aqui a uma nova página. Então, eu gostaria agora de entrar no assunto de funções vetoriais de várias variáveis. Até agora, se vocês devem ter notado que a gente só utilizou funções vetoriais que dependem de uma variável. Né? O meu R que depende de U, o meu A que depende de T apenas, mas, de fato, as funções mais interessantes que a gente tem dentro da física são aquelas que onde você tem um campo vetorial, onde você tem um vetor que depende de diversas variáveis. Tá? E a gente tem que ser capaz de construir a operação de derivada para essas funções. Tá? Então, basicamente, as alterações que vão ocorrer, o que antes era derivada ordinária, ou seja, derivada em relação a uma única variável, vai se tornar uma derivada parcial em relação àquela dada coordenada. Né? Então, vamos considerar, por exemplo, dado um vetor A, tá? Mas agora esse vetor A ele não é função de uma única variável. Ele vai depender de diversas variáveis. Ele vai depender de um U1, tá? Esse U1 não é um valor específico da variável U, é uma variável por si só. Esse U1 ele tem um domínio próprio de valores que ele pode assumir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos π, raiz de 2, ele pode assumir, a gente pode considerar ele como sendo uma variável que pertence aos reais, tá? Se você quiser. Pode até ser complexa, mas para facilitar, esse U1, por exemplo, é uma variável que admite qualquer valor dentro do conjunto dos números reais. Eu posso ter uma outra variável U2 e quantas variáveis eu quiser, até a variável U índice R. Tá? Então, esse R, ele é um... Bom, deixa eu usar outra letra aqui, o N. Tá? Esse N, ele vai me dizer o número máximo de variáveis que eu tenho nessa função. Tá? Então, se eu tenho uma função de duas variáveis, por exemplo, então vai ser um A que depende de U1 e U2. Poderia ser um vetor no plano, né? Um vetor que depende de x e y, né? Então, esse A depende de x e depende de y, por exemplo.
Se eu tivesse no espaço, seria um A que depende de x, y e z. Aí, se eu tivesse, por exemplo, um vetor que depende das 3 coordenadas espaciais mais a temporal, seria um A que depende de x, y, z e o tempo. Então, seria uma função vetorial de 4 variáveis. Ah, mas para nossa análise geral, eu vou deixar assim. É um A que depende de o 1, o 2, até o n, tá? Onde n é o número, é o rótulo que determina o máximo de variáveis que eu tenho para o meu campo vetorial. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a derivada desse meu campo vetorial A em relação a essa variável o n, ou uma delas, né? O r, por exemplo, que eu quiser. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. Então, se eu quiser calcular a derivada parcial, eu escrevo o seguinte: del A, né? Del U, n, por exemplo. Tá? Em termos das suas componentes, isso aqui vai ficar um del AX, del UN, na direção X chapéu, mais del AY, del UN, Y chapéu, mais del AZ, del UN, Z chapéu. Tá? Então, isso aqui é simplesmente a derivada do vetor em relação a uma das suas variáveis. Tá? Se eu quiser calcular a derivada desse vetor em relação à primeira variável, aí vai ser del A U1 igual a del AX U1 X chapéu, del AY U1 Y chapéu, mais del AZ del U1 Z chapéu. Tá? E assim por diante. A gente pode também generalizar a regra da cadeia, né? Se a gente, por exemplo, agora esse meu vetor ele depende dessas n coordenadas, ou parâmetros, enfim, variáveis, mas eu posso considerar que essas variáveis aqui, elas também dependem de outras variáveis, né? São variáveis dentro de variáveis, como a gente tem lá na regra da cadeia, no caso de uma variável. Então, aqui é uma generalização simples, né? Uma generalização da regra da cadeia. Vou fazer assim. Generalizando a regra da cadeia. Então, eu posso escrever o seguinte. Eu tenho esse meu A, que está aqui em cima, que depende dessas variáveis, mas essas variáveis, por sua vez, né, esses meu UN, eles dependem de uma outra variável, que eu vou chamar de V. Então, vai depender de V1 até, sei lá, Vn. Bom, deixa eu só usar um outro índice aqui. Esse UN vai depender de V1, V2 até Vm. Tá? Então, é o mesmo que eu tinha anteriormente. Eu tenho meu vetor que depende de U, mas esse meu U agora depende de V. Só que são várias variáveis, né? Aqui eu tenho N variáveis U e aqui eu tenho M variáveis V. Tá? Então, como é que fica, por exemplo, a derivada de A em relação a esse V que está aqui dentro? Né? Como é que a gente pode escrever? Então, eu vou ter del A, del V, M, se eu quiser. Então, vai ser o seguinte. Eu tenho que pegar o del A, derivar em relação à primeira variável dele, que é o 1, tá? Del A, del U1. E agora eu tenho que considerar a dependência de U1 em relação a todas as outras variáveis. Tá? Então, isso aqui vai ser 1 del U1 del Vm. Tá? Em relação eu tenho que pegar a derivada dele, a variação dele em relação à variável que eu estou derivando aqui, o A. Então, del A del Vm é del A U1 del U1 del Vm. Tá? Mas isso aqui, pessoal, é só a dependência de U1 em relação a Vm. Eu tenho várias outras variáveis, né? Se vocês lembrarem aqui em cima, esse A depende de U1, de U2, de UN. E cada uma dessas variáveis, U1, U2, UN, depende de V1, V2 e Vn. Tá?
Então, isso aqui vai ser mais del A, del U2, del U2, del VM, mais del A, del U3, del U3, del VM e assim por diante. 3 pontinhos, del A, del UN, del UN, del VN, tá? Que é o último termo. Estou pegando a última variável de A e a sua variação em relação ao meu VM. Tá? Então, claro que isso aqui dá para escrever de uma forma compacta, né? Usando o símbolo de somatório. Então, esse aqui vai ser um somatório. Eu vou usar um índice J, J igual a 1 até N, né? Onde N é o número de variáveis contidas em A, é o número de variáveis das quais A depende. Tá? Então, soma de J igual a 1 até N de del A, del UJ. Tá? Por que o J? Porque é esse índice que está variando aqui. Ó. O 1, o 2, o 3, o N. Então, J vai de 1 até N para levar em conta cada um desses termos dessa soma. Que mais? Vezes del UJ, né? Já que ele tem o mesmo índice, né? Aqui e aqui, aqui e aqui, 2, 2, 3, 3, NN. Tá? Del UJ, del VM, tá? Que é a variável que eu estou derivando. Tá? Então, essa é a regra da cadeia generalizada. Né? Então, é só para deixar finalizada a expressão, o del A, del VM é igual a essa somatória. Né? Deixa eu fazer um quadro aqui. Né? Esse resultado é importante. Isso aqui é a regra da cadeia. Generalizada. Tá. Bom, a gente fez essa regra da cadeia no caso, né, em que eu tenho meu A, que depende de U, e esse U que depende de V. Tá? Então, eu tenho A que depende de U e U depende de V. Mas nada impede que o próprio A dependa explicitamente de V. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que agora, se a gente considerar o seguinte caso em que A ele depende do meu U1, né, como antes, U2 até o N, mas também depende do V, tá? Depende explicitamente do V. Tá? Então, esses caras que estão aqui, o 1, o 2, o N, dependem de V. Então, tem uma dependência lá dentro. Mas o A por si só também depende de V. Tá? Então, tem uma dependência explícita em V e dependências implícitas aqui. Tá? E como é que ficaria essa regra da cadeia se eu quisesse calcular a derivada de A em relação a V? Olha só, eu tenho dA, dV. Tá? Isso aqui é uma derivada total, né? Derivada ordinária, onde eu tenho que levar em conta todo tipo de dependência de A em relação a V. Então, tem dois tipos de dependência. Uma dependência que está aqui dentro, que vai aparecer usando a regra da cadeia, aqui em cima. E eu tenho uma dependência explícita. Tá? Como é que eu faço essa dependência explícita? Tá? Vai ser simplesmente a derivada parcial de A em relação a V. Tá? Então, isso aqui vai ficar del A, del V, mais a soma J igual a 1 até N de del A, del UJ, del UJ, del V. Tá? Então, esse pedaço da expressão, esse aqui é a dependência explícita. E esse outro pedaço é a dependência implícita.
é aquilo que aparece utilizando a regra da cadeia. Tá? Então, esse aqui é realmente a expressão mais geral para a derivada de um vetor, né? De um vetor que depende de várias variáveis. Tá? Tanto depende explicitamente quanto implicitamente de uma certa variável. Tá? Um outro ponto que eu quero abordar, para finalizar, é a construção do diferencial de um vetor de várias variáveis. Né? Vamos escrever aqui, então. Eu quero agora olhar para o diferencial de um vetor. Tá? Mas nesse caso agora, esse vetor ele depende de várias variáveis. Então, esse meu dA, que é o meu diferencial, como é que vai ser? Vai ser del A, ele depende de todas aquelas variáveis, né? Vai ser o del A, del U1, tá? Então, eu vou ter dA igual a del A, del U1, D1 mais. Tá? Então, aqui eu só olhei para a dependência em U1. Agora eu preciso da dependência em U2. Então, vai ser del A, del U2, du2, mais 3 pontinhos. Todas as variáveis têm que ser levadas em conta. Del A, del UN, dun. Tá? Claro que a gente pode usar um somatório aqui. Isso aqui é igual a J, é a soma de J igual a 1 até J igual a N de del A, del J, duj. Tá? Então, esse é o diferencial de um vetor quando este vetor depende de várias variáveis. Tá? Então, eu vou ficar por aqui. Novamente, eu sugiro que acompanhem essa explicação com as notas de aula. Tá? Estou seguindo as notas de aula. Tá? E, por favor, procurem dar uma olhada nos exemplos resolvidos, tanto das notas de aula quanto da leitura suplementar. Tá? É interessante fazer esses exercícios resolvidos, refazer e entender para que vocês consigam fixar esses conceitos. Tá? Então, só para relembrar, a gente trabalhou na explicação de hoje, no vídeo de hoje, o conceito de vetor tangente, né, o conceito de curva no espaço, conceito de vetor tangente, vetor normal, vetor binormal e considerações sobre a operação de derivação de funções vetoriais de várias variáveis. Ok? Obrigado. Tchau, tchau.